Coríntios capítulo 12, verso 1. Esse é o texto mais emblemático do Novo Testamento, o famoso texto do espinho na carne de Paulo. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Esse é um dos textos mais tremendos da Bíblia. Começa assim, ó. Pode abaixar bem. Microfone. Considerando, pois, ser necessário que vos exponha as minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e as revelações do Senhor. Paulo diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Neste homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porque estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida, ou que de mim pode ouvir. A partir do verso 7. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa das grandezas dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o desviasse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Vamos até o verso 9. Amados irmãos, como antes ouvimos, esse é um dos textos mais emblemáticos da Bíblia. Vai falar do famoso espinho na carne de Paulo, que seria ele, mas também ele tem sido motivo de desordem no corpo de Cristo. Pelo que Paulo diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muita gente interpreta esse texto como que Paulo tivesse algum tipo de fraqueza moral, referindo-se a algum tipo de pecado, e que Deus estaria dizendo a Paulo para não se importar com o seu pecado. Bom, mas será que é de fato essa a interpretação correta? Vejamos. Olhando a vida do apóstolo Paulo, nós encontramos aqui nesse texto algo extremamente profundo. Em primeiro lugar, Paulo tem aqui um problema muito sério. Nós não sabemos ao certo, mas esse problema é chamado de mensageiro de Satanás. Agora veja bem, o termo espinho na carne é uma metáfora. O termo mensageiro de Satanás é literal. O termo mensageiro de Satanás é melachim. Melachim, ou seja, um anjo do diabo. A palavra mensageiro é anjo. Paulo está dizendo que literalmente um anjo de Satanás
o atormentava. E ele diz que esse ato de ser atormentado por um anjo de Satanás, essa situação ele chama de espinho na carne. Deixando claro que o espinho na carne de Paulo é um tormento de um anjo de Satanás na vida dele. Isso está claro para mim no texto. Paulo nos diz que em todos os lugares que ele ia, ele era atormentado por esse mensageiro de Satanás. Toda igreja, todo lugar, toda cidade, ele usa o termo como que se fosse esbofeteado na face. Nós usamos o termo como se alguém jogasse algo na cara dele. E ele chama esse espinho na carne de mensageiro, anjo do diabo. Ele também diz que ele ora ao Senhor por 3 vezes, para que o Senhor retire ou desvie dele esse espinho na carne. E a única frase que ele ouve da parte de Deus é: a minha graça te basta. E o que significa a frase a minha graça te basta? Ela significa literalmente: a graça é tudo que você precisa. Ultimamente eu tenho me questionado acerca desse texto. Com tantas inovações, tantas invenções evangeliqueis que vemos hoje, eu tenho me perguntado se realmente a graça nos basta. Porque hoje nós vemos graça mais alguma coisa, graça mais aquilo, graça mais aquilo. Será que realmente a graça do Senhor tem sido suficiente para cada um de nós? É um bom questionamento. Mas a pergunta é: por que a graça basta? O próprio Senhor responde a Paulo: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora veja bem, o que isso significa? Eu já ouvi muitas pessoas darem licença para o pecado com esse texto. Esse texto e o texto de Romanos também, no capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu já ouvi pregadores literalmente entenderem que não era para Paulo se importar com uma espécie de fraqueza que ele tinha, e eles interpretam essa fraqueza por pecado. Segundo eles, Deus diz a Paulo que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus não estava muito preocupado com o pecado de Paulo ou com a fraqueza de Paulo. Ainda esses dias eu ouvi um pregador dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele não lidava muito com o pecado na igreja, porque quanto mais pecado tinha, mais graça de Deus tinha. Parabéns para ele com essa hiper, mega, ultra interpretação. Eu acho que o brasileiro tem que ser estudado na NASA. Eles tiram umas coisas da cartola que eu não sei de onde eles tiram essas conclusões. Mas eu posso te afirmar, em primeiro lugar, preste atenção, que não é isso. Quando Deus diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não é disso que se trata. Em primeiro lugar, o termo poder aqui, o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, nós temos 2 palavras gregas para a palavra poder. E quando eu me refiro 2, eu estou falando uma que é do grego mais antigo, chamado Efraime, e uma do grego moderno, que é koine. No grego koine temos a palavra dunamis, a mais popular, de onde veio a nossa palavra dinamite. No grego Efraime a palavra é energemata, de onde veio a nossa palavra energia. Eu gosto mais da palavra energemata, mas usamos mais dunamis. Quando o termo diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, que poder é esse?
é o mesmo poder que está em Atos 1:8, que está em Marcos 16, eu vos dou poder, que está em Atos 1:8, recebereis poder. Ou seja, o poder que se aperfeiçoa na fraqueza é o poder do Espírito. É o poder para realizar obras que não podemos realizar por nossa própria capacidade. É um poder sobrenatural, um poder transcendente, e é o poder que Deus diz a Paulo literalmente: esse poder potentoso, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. É mais ou menos assim: a fraqueza é um ninho e o poder choca em cima desse ninho. É isso que o texto está dizendo. O poder se desenvolve, se aperfeiçoa nessa fraqueza. É o poder dado para conferir obras grandiosas, é o poder dado para a realização de prodígios e maravilhas. De onde nasce o poder? Da fraqueza de todo ser humano. Olha bem para mim. Fica evidente para nós no texto que o Senhor diz que o poder do Espírito aumenta, aperfeiçoa, se desenvolve mediante a nossa fraqueza. Quanto mais fraco um tipo de fraqueza temos, mais o poder de Deus se desenvolve. Ok. Agora o que nos resta saber é o que é a fraqueza. Porque nós já sabemos que o poder desenvolve mediante a fraqueza. Agora, qual é a fraqueza? Bom, a palavra fraqueza na Bíblia não está ligada à palavra pecado. A palavra pecado é a palavra grega hamartia, que significa errar o alvo. A palavra fraqueza não tem nada a ver com hamartia. A palavra é rastaneia, que não tem nada a ver com errar o alvo. E eu fui analisar na Bíblia o que significa essa fraqueza. E o que é mais interessante disso, irmãos, que no versículo 9, Paulo fala sobre a fraqueza. Ele diz: de boa vontade me engloriarei nas minhas fraquezas. Paulo não pode estar dizendo: vou me gloriar nos meus pecados. E por que eu vou me gloriar nas minhas fraquezas? Para que em mim repouse o poder de Cristo. Você percebeu que o poder mora na fraqueza? Então, qual é a fraqueza? A palavra fraqueza usada aqui é a mesma fraqueza de Romanos 8:26, que o Espírito nos ajuda na fraqueza. É a mesma palavra. E a palavra grega aqui é astaneia, e ela tem um significado e duas derivações. Com isso eu estou dizendo que pode ser uma das três coisas. Presta atenção. Qual é a fraqueza que faz o poder de Deus se desenvolver? Vamos analisar as três palavras que contém na palavra fraqueza na Bíblia. E talvez encontrar o que Paulo está dizendo. E talvez a gente até descubra o que ele chamou de espinho na carne aqui. Primeira palavra, agora primeiro entenda uma coisa. O inimigo do diabo não é o espinho na carne. O espinho na carne era ser acusado por causa da fraqueza. Paulo fala de um tipo de fraqueza. Fraqueza essa que esse mensageiro de Satanás abusava ou acusava ou jogava na cara dele a fraqueza. A fraqueza não é o espinho na carne. O espinho na carne é ser acusado da fraqueza. Primeira palavra para o termo fraqueza que Paulo está falando. A fraqueza de Paulo é uma das três palavras. A primeira palavra que encontramos aqui, da palavra grega astaneia,
é falta de força física. Quando você vai consultar a palavra astaneia para fraqueza, lá vai estar, talvez, falta de força física. Estaria Paulo dizendo que ele era fraco fisicamente? Pode ser, por que não? Nós devemos nos lembrar que Paulo fala de doença. Paulo sofreu 3 naufrágios. Paulo foi espancado 195 açoites. Paulo passou fome, dormiu no frio. Paulo agora está velho e ele usa o termo fraqueza. Poderia Paulo ser um homem fraco, emocionalmente, fraco, com carências físicas? Nós estamos vivendo dias em que pessoas estão escondendo as suas fraquezas emocionais. É pecado dizer para Deus que você está fraco. Estaria Paulo reclamando da sua fraqueza? Não, Elias reclamou da sua fraqueza. Moisés reclamou da sua fraqueza. Tem gente cansada. Tem gente esgotada. No ministério, diz: Senhor, eu estou fraco. Estaria Paulo olhando para Deus e dizendo que ele era e estava fraco, com alguma debilidade física, quem sabe uma doença, quem sabe um problema emocional, um problema de cunho mental, um cansaço, um esgotamento? Por que não? Nós encontramos na Bíblia vários homens e mulheres de Deus com esse tipo de fraqueza. Homens que queriam morrer, fracos, esgotados emocionalmente, esgotados fisicamente. Estaria Paulo reclamando dessa fraqueza? Não sabemos, mas pode ser. A palavra falta de força física encontra respaldo na palavra astaneia do grego. Mas são 3 palavras, você não pode se esquecer. Uma delas é a fraqueza de Paulo. Você está fraco emocionalmente? Você está fraco fisicamente? Você não tem mais forças para lutar como você tinha antes? Muitas vezes, gente, depressão não está em pessoas fracas. Na maioria das vezes, depressão está na vida daqueles que tentaram ser fortes por tempo demais. Tem gente que pensa que tudo que é depressão é demônio. Antigamente, tudo que é depressão é demônio. Hoje nenhuma é demônio. Também está errado. O diabo deprime, sim. O diabo traz síndrome do pânico, sim. Tem gente se matando por causa de ataque de pânico, que é demônio também. E tem coisa que é clínica. Tem coisa que é hormonal. Não se trata de espiritual e nem podemos espiritualizar tudo. Eu estou aqui com um livro de uma psicóloga. É um grande erro você espiritualizar tudo e também é um grande erro carnalizar tudo. Nos falta discernimento. Às vezes a pessoa tentou ser forte por mais tempo que deveria. E aí esgotou os hormônios dela. Você sabe, o seu corpo produz hormônios enquanto você dorme. Se você não tem noites saudáveis de sono, e nem repouso, e nem consegue descansar a mente, o seu corpo vai descarregando os hormônios e não consegue reproduzir. E aí ele vai gerando o quê? Ansiedade, depressão, pânico, distúrbios, bipolaridade. Bom, a segunda palavra que nós encontramos
para a palavra grega astaneia, da qual Paulo diz, eu sou fraco. E o Senhor diz, Paulo, não se preocupe com a sua fraqueza, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz, então vou me gloriar nessa fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa fraqueza não é pecado, não é um desvio moral, não é um desvio de caráter de Paulo. A palavra astaneia não suporta qualquer outra palavra, não sei essas três que eu estou lhe dizendo. A segunda é debilidades naturais do corpo. O que isso significa? Alguém sabe me dizer o que é uma debilidade natural do corpo? Deficiência física. Seria Paulo um deficiente físico, irmão? Alguém diz, não, pastor. Uai, por que não? Nós temos na Bíblia relatos em que Paulo ficou cego. Se não foi por muito tempo, a Bíblia também não diz. Se ele não ficou por resto da vida, também não sabemos. Mas por que não seria uma deficiência? Se nós encontramos esses relatos, estaria Paulo agora sofrendo acusações do diabo porque ele tinha debilidades físicas, ou era uma pessoa com debilidades físicas? Será que o poder de Deus pode repousar sobre uma pessoa incapaz fisicamente? Será que o poder de Deus pode repousar sobre uma pessoa incapaz, triste, abatida, oprimida? Antigamente, cantava-se um hino assim, nos crentes, para os crentes, não sei se vocês vão lembrar. Como eu nasci em berço evangélico, eu me lembro, a música era mais ou menos assim, Se tu, minha almas, a Deus suplicas e não recebe, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Vamos ver quem sabe. Porque te abates e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. A parte mais linda que eu acho é: Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Só o coral. Porque, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Você sabia que as canções mais poderosas antigas foram dadas em momentos de angústias e aflições? A canção Sou Feliz foi dado quando o compositor perdeu toda a família num naufrágio. Então agora ele estava numa depressão profunda. O Senhor apareceu para ele no banheiro e disse: cante isso. Se paz a mais doce me deres goza, se dor a mais forte sofrer, ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Duvido que sabe essa. Sou, sabem, com Jesus sou feliz.
E aí tinha uma outra música que a gente cantava depois dessa. Tudo entregarei. Vai lá. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus. Tudo deixa. Meu irmão, Deus tem um negócio com a dor e o sofrimento das pessoas. Não esmague a cana quebrada. A Bíblia diz que Deus julga quem já pisa em quem sofre. Deus tem um negócio com a sua dor. Deus tem um negócio com o seu passado. Deus tem um negócio com a sua história triste. A Bíblia diz que dessa história nasce o poder dele na sua vida. Do seu pior momento nasce a sua melhor história. É um livro, é um testemunho, são vidas que são transformadas. Eu não sei se você sabe, nós temos na nossa editora, não trouxe hoje, mas trouxemos para a nossa editora um livro chamado Beleza em Vez de Cinza. A autora foi estuprada mais de 200 vezes pelo pai. Se tornou a maior igreja dos Estados Unidos. E Deus mandou ela cuidar do pai no final da vida, Joyce Meyer. Mais de 200 vezes de abuso sexual com consentimento da mãe, e a mãe ainda culpava ela. Ela tinha de 12 para 13 anos e a mãe dizia que ela seduzia o pai. É claro que Deus não precisa da sua dor para fazer uma história, mas Ele faz uma história da sua dor. Ele faz o poder dele se levantar. Ele levanta o pobre do pó, do monturo necessitado e faz ele assentar em tronos de reis. Toda a Bíblia é um livro assim. Se você pegar Mateus capítulo 1, Marcos capítulo 1, na genealogia de Jesus, lá não está Rebeca, lá não está Débora, lá está Raabe, lá está Tamar, lá está Betseba. Você não pode mudar o seu passado, mas Deus pode. O poder de Deus nasce do pior momento da sua vida, e do pior momento da sua vida Ele aperfeiçoa. Ninguém é mais massacrado do que alguém que tem uma história terrível. Então essa pessoa está preparada na mão do oleiro. Satanás te exalta para te abater depois. Deus te abate para te exaltar depois. Você tem uma fraqueza que não é pecado. Esqueça a palavra. Toda vez que vier a palavra fraqueza na sua cabeça, na Bíblia fraqueza não é igual pecado. Pecado é chamar de pecado. A Bíblia não muda o nome das coisas para diminuir sua importância. Inferno é chamado de inferno, não é chamado de punição. Inferno é inferno, pecado é pecado e fraqueza é fraqueza. Falha é uma coisa, pecado é outra. Todo mundo tem falhas. E a gente fala como se fosse a mesma coisa. O que Paulo está nos ensinando aqui nesse texto. Em primeiro lugar, Paulo diz que ele tinha uma fraqueza. E que o poder de Deus foi grande na vida dele mediante a essa fraqueza. Ou é uma falta de força física, ou é uma debilidade do corpo, uma deficiência física. Eu não sei se você sabe, o maior evangelista do mundo hoje é o menor evangelista do mundo. Ele é menor no tamanho, ele não tem 2 braços e 2 pernas, é Nick Vujicic. Só na sua última cruzada ele ganhou 40 mil almas para Jesus. Nick Vujicic é desse tamanhozinho aqui, ó.
Depois você vai no YouTube e veja o testemunho de Nick Vujicic. E você vai ver como que Deus usou essa fraqueza de Nick Vujicic para ele ganhar almas, para a glória dele. Meu irmão, a Bíblia não é um livro de pessoas boas e capazes. A Bíblia é um livro de pessoas disponíveis. Para Deus usar você, você não precisa ser bom ou capaz. Você precisa estar disponível. Você precisa dizer, eis-me aqui. O Senhor não disse, Isaías, cadê você? Ele disse, a quem enviarei? Não importa se você é cego, não importa se você é gago, não importa se tu não tem um braço ou duas pernas, não importa se tu é até mudo. Não importa se você tem problemas emocionais. Já leu o livro A Depressão de Spurgeon? Depois tu leia. Jonathan Edwards sofria de uma depressão absurda. Mas quando o homem pregava, as pessoas gemiam. Mas pastor, por que como de Deus sofre? Problemas hormonais, irmãos. Problemas hormonais. Isso às vezes é genético. Isso às vezes tem gente que produz mais, outros menos. Você tem uma fraqueza? A Bíblia diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nesse tipo de fraqueza. Eu, quando comecei no ministério, eu era gago. Na minha família, todos são gagos, todos. O pastor que assumiu a igreja em Campo Largo, que eu fundei a igreja, fiquei 6 anos e dei posse para ele, é meu irmão caçula. Ele é gago. Mas ele não é pouco gago, ele é muito gago. A igreja já acostumou com a gagueira dele. E o meu irmão tem um negócio muito interessante, que quando ele vai pregar, ele gagueja, ele arrumou um jeito de destravar a gagueira. Então ele está pregando, ele trava, ele... Olha só, irmãos, quando ele fala, olha só, irmãos, ele destrava na hora. Gente, mas que coisa inteligente. Parece que o cérebro dele trava, ele fala, olha só, ele liga a chave e destrava. Então a cada 10 minutos ele diz, olha só, ele destrava. Que coisa linda. Bonito é ele casar com uma menina gaga. Gente, a menina é alemã. E ela fala muito mal português, mas ela gagueja demais. Se você vê os dois brigando, dá vontade de dar um tapa na nuca para ver se destrava. Agora deixa eu dizer uma coisa. Gago não está soluçando. Então não adianta jogar água, assustar, viu? Os dois quando brigam não sai nada, porque gago quando está nervoso trava, né? Então os dois brigando é mudez. Eu era muito gago. E próximo aos 16 anos eu morava na igreja. Antes de eu ir para Curitiba eu fiquei um pouco em Caldas. Antes disso eu morava na igreja em Goiânia. Mas eu era muito gago. Meu pai é muito gago. E um dia chegou uma irmã na igreja e pediu o pastor para fazer uma visita. O pastor olhou para a irmã, não deu muita moral. A cidade seria Palmeiras de Goiás, 90 quilômetros de Goiânia. O pastor olhou para mim e disse, vou mandar um obreiro ir lá orar. Mandou eu. Arriego, irmão, eu mal sabia falar. Falava zóis, unhas, ouvidos, orelha, tudo com Z. E ainda era gago. O pastor olhou e falou, você vai lá orar? Eu falei, eu? Não sei se os irmãos sabem, eu fui estudar depois que eu me casei. Terminei os meus estudos com 33 anos. Fiz 2 faculdades, me tornei escritor de 18 livros. Mas até os 19 anos eu não sabia ler e escrever. Para quem acompanhou o testemunho ou leu no livro, vai se lembrar. Aí fui lá, entrei dentro do ônibus, fui para Palmeiras de Goiás. Cheguei em Palmeiras de Goiás. Meu Deus, e tem 2 tipos de gago. Tem o gago falador, que também não se enxerga. É igual o mudinho que fica... O cara é mudo, velho. Velho, tu é mudo. Mas quer falar. E o gago que quer falar?
Falei, cara, tu é gago, então fala pouco. Eu era o gago que evitava falar. Gago é gago. A irmã chegou e falou assim, ela nem ligou que eu era uma criança. Ela se sentiu honrada que alguém ia na casa dela. Em Palmeiras eu era uma fazendeira riquíssima. E o pastor olhou e viu aquelas unhas cheias de terra, um coquezinho, não deu moral para a irmã. Era uma fazendeira muito influente na cidade. Falou, irmão, descansa. 18 horas você toma um café e a gente vai ter a reunião de oração. Falei, amém. Tá bom. Falei pouco. Irmão, quando deu perto das 18 eu saí do quarto. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu olhei na garagem, tinha mais de 100 pessoas. Era uma reunião de oração. Eu voltei para o quarto, irmão, em pânico. Agora nervoso, aí não ia sair nada. Eu fui tentar orar. Eu não conseguia orar. Então eu falei, agora leia meus pensamentos. Vai gaguejando. Aí a irmã batendo, irmão, eu, calma aí. E ó, a pior coisa que você pode fazer para um gago é tentar completar a frase dele, irmão. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não joga água, não assusta, não tenta completar a frase, você vai piorar a situação. E eu fiquei lá pensando, meu Deus, o que eu faço? Eu já sei, tem 3 situações que gago não gagueja. Cantando é a primeira. Orando e quando ele decora. Por isso que muitos gagos não gaguejam pregando. Quando ele tem um sermão, ele vai normal. Meu pai mesmo usa o sermão, você não fala, nossa, esse homem é gago. Meu irmão, tadinho dele. Falei, já sei. Vou começar o culto, vou dizer boa noite, Pai do Senhor. Vou cantar um hino e vou orar para o povo. Dá-lhe orar. Ninguém fala mal de quem ora, mas não gostei desse pastor, ele ora demais. Ninguém fala. Então vou orar. Irmão, boa noite, Pai do Senhor. Vamos cantar um hino. Nós abrimos este culto em teu nome. Olha os assembleianos perdidos. Ao pequeno e ao adulto. Terminei de cantar, agora fecha o olho, irmão, vamos orar. O povo fechou o olho. E eu dá-lhe orar, irmão, 15 minutos de oração, 20 minutos de oração, meia hora de oração. O povo falou, meu Deus, o que deu? E não para de orar mais. E eu estou orando, glória a Deus já tinha virado goi, goi, goi. O aleluia já tinha virado lelô, 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 lelô. Não, já viu assim não? Irmão, de repente, na minha frente, estava uma mulher que começou a dar ânsia. Falei, só falta essa cidadã aqui vomitar em mim. E ela começou a dar ânsia, eu lelô, lô, lô, lô. Irmão, daqui um pouco, a mulher vomitou no meu pé. Quando eu olhei que a mulher vomitou no meu pé, eu fiquei bravo. Mas quando eu olhei para o que ela tinha vomitado, uma bola de câncer. Ela estava desenganada, ela vomitou o câncer inteirinho. E eu gritei, meu Jesus amado, nunca mais gaguejei. Olha, a Bíblia é um livro de pessoas improváveis. Não queira ser bom demais para Deus. Não queira ser bom demais para a sua igreja. Tem pastor que diz, essa igreja não me merece. Ei, você é depravado, é caído, merece o inferno. Você não é nada. Não queira ser bom para o que você faz. O poder se aperfeiçoa é na fraqueza. O poder não se desenvolve no que você tem de melhor. Irmão, tudo que eu tenho de bom é a graça de Deus. Tudo que eu tenho de ruim sou eu mesmo.
Sou um dos improváveis. Não tinha como Deus usar um cara igual eu. Gago, doente, analfabeto, revoltado, órfão de pais vivos. É isso que o texto quer dizer, irmão. Você às vezes fica lendo livro de história de avivalistas. Senhor, cura esse homem que tem a coluna encurvada. Cura esse corcunda, meu pai. Ah, não é corcunda. A gente nunca sabe, né? Do jeito que ele veio aqui, eu me lembrei do testemunho lá de Jesus. Já chegou um encurvado aqui. Falei, uau, o homem quer cura. Obrigado, querido. Obrigado. Oh. Irmão, preste atenção. Deus tem um negócio com gente fraca. Com gente com dor. Com gente sofrida. Com gente abandonada. Com gente traída. Com gente injustiçada. Quase todos os profetas nasceram de mulheres estéreis. A Bíblia é muito poderosa, porque o poder de Deus vem na fraqueza de todos. Deus é o paradoxo. E você fica esperando pensar, ou pensando que esses avivalistas eram macros homens. Evan Roberts, eu falei a parte boa de Evan Roberts. Eu não falei a parte ruim de Evan Roberts, da depressão que ele sofreu e teve que ir para Londres, morar de favor na casa de uma mulher que era psicóloga, que só piorou a vida dele. Aquele rapaz que ganhou 100 mil almas para Jesus, ele mesmo tinha uma depressão profunda, nunca se casou. Aconselho você ler um livro por título Generais de Deus e ler a história desses homens e mulheres. O livro não pega só a parte boa. Eu aprendi a não tentar ser forte para Deus. Eu posso tentar ser forte para minha esposa, posso tentar ser forte para o meu filho, para os meus filhos, até para a igreja que eu sou pastor. Mas eu nunca tento ser forte diante de Deus, porque Ele conhece a minha cruz. A terceira palavra mencionada por Paulo aqui, eu acho que agora o pastor nunca diz eu acho, mas essa eu acho. E agora eu falo em tese, quer dizer, não posso comprovar, mas posso fazer uma tese, que esse é o espinho na carne de Paulo. E lhe digo por quê. A terceira palavra, de fato, é a definição majoritária da palavra astaneia, quando Deus usa o termo fraqueza para Paulo. Olha o que é a palavra fraqueza. Falta de capacidade requerida para o posto. Qual era o posto de Paulo? Qual era? Apóstolo. Então, qual era a fraqueza de Paulo? Ele não se achava capaz de ser um apóstolo. Mas pastor, isso é bíblico? É claro que é, veja o verso 11. Você vai ver agora Paulo dizendo, tirando lá do fundo da sua alma, esse sentimento de inferioridade dele. Você quer ver? Verso 11. Tenho me tornado insensato. Vocês me obrigaram a isso. Eu deveria o quê? Ser louvado, recomendado por vós. Opa!
Olha o contexto, está falando de uma ferida na alma que Paulo tinha, porque o povo não reconhecia ele como apóstolo. Olha o que ele vai dizer: pois eu nada fui inferior aos superapóstolos. Opa, agora ficou fácil para a gente entender qual era a acusação do diabo. O que o mensageiro do diabo falava para Paulo. Está aqui, ó. Ele dizia assim, ó: eu nada fui inferior ao superapóstolo, ainda que eu nada sou. Pois as credenciais do meu apostolado foram apresentadas no meio de vós, com persistência, sinais, prodígios e maravilhas. Então, por exemplo, Paulo começa o capítulo dizendo que ele foi no céu, foi arrebatado, teve visões e revelações, e ele não queria contar as revelações, mas porque o povo não aceitava ele foi obrigado a contar que ele também era um homem de Deus. Ficou fácil para a gente ver agora que o espinho na carne era a acusação do diabo que dizia: você pode mudar de nome, de cidade, mas você é o Saulo, matador de crente. Um homem que matou milhares de cristãos, passa a vida inteira com a imagem de crianças queimadas, casas queimadas, cristãs grávidas queimadas, perseguições, ao manto de Estevão na sua mão, ainda que ele tivesse sido perdoado. Está claro para nós o texto aqui. Então o que é o espinho na carne? É uma acusação. Paulo diz: aonde ele ia, jogavam na cara dele quem ele era. Olhe bem para mim. O capítulo 12 inteiro é Paulo defendendo que ele é um grande apóstolo de Deus. Por isso que ele conta a revelação, profecia. Ele diz que a fraqueza dele é se sentir inferior. E ele diz assim: eu deveria ser recomendado por vocês, mas vocês não me reconhecem. Irmão, isso deve ser muito triste. Eu vou te dizer por quê, presta atenção. Imagine que uma pessoa persiga você e mata toda a sua família. E essa pessoa daqui 10 anos se converte e vai congregar na igreja que você está. Mas essa pessoa matou sua mulher e seus filhos. É ruim isso, não é? Como hoje tem muita igreja, você pode falar: tudo bem, perdoa, mas eu não consigo congregar na mesma igreja. Mas na época só tinha uma. Agora pensa, Paulo foi apóstolo no mesmo tempo da família de Estevão. Isso é ruim? É. Agora imagina que esse cidadão que matou sua família fica lá muito tempo na igreja e mostra a fé dele. Não vamos longe não, imagina Guilherme de Pádua, ele congrega hoje na Lagoinha, foi consagrado a pastor. Imagina que a família da mulher que ele matou fosse membro lá na igreja. E agora vê Guilherme de Pádua sendo consagrado a pastor. No caso do Guilherme de Pádua é mais complicado, que ele matou em ato de bruxaria. No caso de Paulo, ele pensou que estava fazendo a coisa certa. Agora pior, você vê aquele cidadão que perseguiu sua família, matou, só sobrou você virar pastor. Pior agora é ele virar o seu pastor. Sabe de quem que eu estou falando? Muito prazer, apóstolo Paulo. Paulo se tornou apóstolo do povo que ele perseguiu. Você parou para pensar nisso? Que nas igrejas onde Paulo ia, tinha pais que perderam filhos por causa de suas perseguições, filhos que perderam pais, mulheres que perderam marido, e agora ele virou apóstolo, meu Deus, ia chamar de Paulo. Nós não estamos preparados para o cristianismo bíblico. É nesse contexto que Paulo diz que o povo não aceitava ele. Aonde ele ia, um acusador do diabo jogava na cara dele. Está aí o sofrimento de Paulo. Quer um espinho na carne pior que esse? Nem doença é pior que isso.
Mas sabe o que Deus vem e diz para Paulo? Paulo, você era Saulo. Saulo significa o grande. Paulo significa o pequeno. Eita, mas Deus amassou o homem demais. Paulo, tem gente que fala que Paulo era pecador. Bom, eu não encontro na Bíblia fariseu pecador. Fariseu era a raça da etnia judaica mais santa da Bíblia. Eles eram chamados para guardar a lei e fazê-la cumprir. Paulo era um fariseu e ele diz que a todos ele sobressaía. Ele era o the best dos fariseus. Então como é que você pode dizer que esse homem está dando licença para pecado, irmão? O problema de Paulo é que quando ele ia pregar, ele conseguia ver um espírito de oposição, um burburinho, porque Deus perdoa o seu passado, mas as pessoas até para te elogiar lembram do seu pecado. Aquele lá é filho daquele que caiu. Até para elogiar seu filho eles vão lembrar do seu pecado. Aquele é filho daquele que pecou. Então se coloca no lugar de Paulo. Eu não sou inferior ao superapóstolo. Agora o Espírito Santo já estava ministrando nele. Você não é menor que Pedro. Você não é menor que Tiago. Você não é inferior a João. Mas, Senhor, eu persegui a igreja do Senhor. Você já viu ele dizendo isso. Eu sou o menor dos apóstolos porque persegui a igreja de Deus. Mas quando Deus vem e diz para ele, você não é menor. Você não é inferior. O meu poder se aperfeiçoa nessa sua sensação de se achar pequeno. Deus está dizendo para Paulo, você não pode consertar o seu passado, mas eu posso. Deus está dizendo para Paulo, o seu passado não determina o seu futuro. Deus está dizendo, eu não quero saber quem você foi. A sua história é depois de mim, Paulo. Pare de trazer à memória o seu passado, irmão. A não ser que seja para a glória de Deus, não toque nisso. Sabe por que Deus usa pessoas? Porque elas não têm de se gloriar de onde saíram. Todos os dias eu oro e falo, Senhor, eu tento buscar alguma vantagem em mim. Falo bem, não falava, era gago. Bonito nem pensar. Tento procurar, inteligente, era o maior jumento de todos. Falava zóis, unhas, ouvidos, orelha, tudo com Z. Não sabia escrever. Quem sou eu, a não ser alguém fruto da graça de Deus? Irmãos, nós somos 5 irmãos. Os 5 foram abandonados pela mãe, de 10 anos para baixo, de 10 a 4 anos, 5 filhos. Chegamos na escola às 11h30 da manhã. A minha mãe entrou dentro de um caminhão e estava fugindo com um copastor da igreja. Ela não deixou um móvel no chão. Ficamos ali até 10 horas da noite esperando meu pai, chorando, com fome. A minha mãe foi embora. Quando meu pai pegou a gente e falou, agora ele vai cuidar, não, desesperado, ele deu um filho para cada pessoa. Cada um tem uma história de sofrimento, espancamento, abusos, tentativa de assassinato. Como que um negócio desse pode dar certo? Nós não somos um legado pastoral. Mas aprove Deus revelar o seu filho em nós. Um dia, recente, eu nunca tinha contado meu testemunho, eu tinha vergonha. Eu estava em Campinas. Nunca falamos sobre isso. Nossos pais nunca pediram perdão. Eu fui pregar e no meio, o irmão parou na minha frente, olhou para mim e disse, ei, você é doutor? Falei, pela graça de Deus eu me formei no ano passado.
concluí meu doutorado, me tornei professor, pela graça de Deus. Muitos anos estudando. Cadê o anel? Que anel, moço? Anel? Todo doutor tem um anel de doutor, cadê o seu? Falei, anel é caro. Eu não tenho dinheiro para o anel. Falei, não, mas você tem que ter um anel. Se você é doutor, você tem que ter um anel. E o cara ficou me incomodando. Anel, o cara tirou a aliança dele do dedo e pôs no meu dedo. Eu fiquei tão bravo. Esse é o seu anel? Eu falei, rapaz, você está me constrangendo. Toma a sua aliança e não atrapalha a minha vida que eu vou pregar. Fui pregar. Preguei. Fui embora, passou 6 meses, eu voltei naquela mesma igreja. Estou indo pregar. Depois no meio da igreja, para o cara na minha frente. E o anel? Eu olhei para ele, segurei e falei, e o cardenal? Falei, está atrasado o remédio, hein? Está vencido. Ele olhou para mim e disse, o anel, pastor. Falei, meu filho, pelo amor de Deus, que anel? Ele pôs a mão no bolso e falou, esse, eu medi o seu dedo. A hora que ele abriu a caixinha, ele pôs no meu dedo. Nunca tinha contado meu testemunho para ninguém. Ele falou assim, onde o seu pai e a sua mãe falharam, a minha graça supriu você. Ela é tudo o que você precisa. Olha, eu não trouxe o anel, então não adianta me assaltar para pegá-lo. Mas eu vou te dizer o valor do anel. Ele tem 30 pedras de diamante. Ele tem uma árvore de oliveira nele. Foi feito sob dito que eu prego muito sobre oliveira, que oliveira é Cristo. É um anel de formatura de R$45 mil. Quem te deu? Irmão, nunca mais eu vi a pessoa. Não estou dizendo que é anjo não, viu? Eu estou dizendo que eu só vi esse irmão uma vez na minha vida. 2, né? Na segunda vez que deu o anel. Nunca mais esse homem apareceu para mim. Sabe o que Deus estava me dizendo? Eu sou o suficiente. Então, muito mais do que você ficar nesse mimizinho, a minha história, deixa o poder de Deus se aperfeiçoar nisso, irmão. Deixa o Espírito Santo te envolver de uma maneira sobrenatural. Não importa o seu passado, não importa a sua história, o poder de Deus se aperfeiçoa nela. E meus irmãos, os 5, somos 5 pastores. 5 pastores, para a glória de Deus. Tem uma história triste. Quando a minha mãe estava fugindo no caminhão, saindo no caminhão, a gente pegou a caçulinha que tinha 4 anos e levou para ela, diz, leva a Rutinha. Eu tinha 9. Eu, na noite anterior, peguei a minha mãe na sala, fazendo sexo com o co-pastor da igreja, eu vi. A garotinha tinha 4 anos, eu tinha 9. Pus a garotinha em cima do caminhão, minha mãe jogou ela do caminhão. Sabe essa garotinha? É mãe de 2 filhos e é pastora comigo lá no sul. Todos nós vivemos da graça de Deus. Foi o poder se aperfeiçoando na fraqueza. Esse é um dos grandes segredos em ser tremendamente usado no sobrenatural. Alguém pergunta, pastor, como eu faço para ser usado no sobrenatural? Deixa o poder de Deus se aperfeiçoar na sua fraqueza. Faça disso uma história, faça disso um livro. Como eu leio muito, todas as histórias têm um padrão comum. Todos os homens de Deus se debruçaram diante de Deus com a sua dor. Eles não minimizaram, que essa geração é mimizenta, né? Ela gosta de se vitimizar. Com Deus não funciona esse vitimismo.
Deixa a cruz fazer a diferença na sua vida. Eu estou dando a deixa para a mensagem daqui um pouco, sobre o custo da unção. Mas antes, eu quero que você traga à sua memória agora a sua dor. Qual é a sua fraqueza? Você tem uma fraqueza? Deus quer usar a sua fraqueza para a glória dele. Não é pecado. Não é desvio moral de caráter. Você entendeu o que foi pregado. O que você teme? Qual é a sua ferida? Pai, mãe, filhos, humilhação, traição. Pastor, eu já fui curado. Amém. Mas tem gente que ainda não foi. Espírito Santo, nós nos derramamos aos teus pés. Às vezes nos sentimos fracos, às vezes temos algum problema físico, nós nos sentimos incapazes. Espírito Santo, só o Senhor que pega esse vaso de barro e transforma em uma grande mulher e um grande homem de Deus. É o poder se aperfeiçoando da fraqueza. Mas antes, comece a curar agora. Aqui é o lugar de se derramar. Nunca queira ser forte aqui. Você pode tentar ser forte na sua casa, para os seus filhos, no trabalho, mas aqui é lugar de jogar na cruz tudo, de chorar, se humilhar. Derrame a sua alma diante dele. Deixa ele curar sua dor agora. É lugar de gemer. Ele produzirá um novo tempo na sua vida. Uma nova estação, Espírito Santo. Que coisa linda, Espírito Santo. Tinha tempo que você não chorava isso. Você precisa chorar esse momento. Está vendo cura, o poder de Deus vai aumentar e aperfeiçoar mediante a sua fraqueza e dor. A minha graça te basta. Aonde o seu pai e a sua mãe falhou, a minha graça supre. Aonde você é humilhado, a minha graça supre. Aonde você foi traído, a minha graça supre. Aonde você é ferido, a minha graça supre. Aonde você não tem capacidade, a minha graça supre.